momento da minha vida que eu tô olhando muito para as contradições desse mundo em que vivemos. Então, escolhi hoje pra gente refletir um pouquinho sobre teoria e prática, porque todo mundo, absolutamente todo mundo, passa por isso todos os dias da vida, ninguém escapa. Então, o que será que teoria e prática elas têm para nos ensinar? Esses dias eu estava estudando com um professor e aí é interessante porque a gente estava estudando sobre esse lugar da teoria e prática e aprofundando os níveis do que é teoria e prática. Eu sempre falo aqui sobre esse lugar, é muito fácil a gente aprender, né? Hoje em dia a gente tem a informação de uma maneira muito fácil, então você dá um Google e você encontra o que você quiser, a hora que você quiser, inclusive o Google, diferente dos professores humanos, ele não dorme, né? Então você pode aprender qualquer coisa em qualquer dia da semana, em qualquer horário da sua vida. E aí eu sempre falo aqui, bom gente, mas aí não adianta nada, você lê um montão de livros, você pegar diversas filosofias e você não colocá-la na prática, porque então não virou sabedoria, fica só aquele conhecimento teórico do livro e aquilo não se concretiza em você de alguma forma. E aí, estudando e aprofundando um pouco mais sobre isso, olha que interessante, vou trazer muito aqui para vocês uma visão da Cabala, então a maneira como eles enxergam muito essa relação teoria e prática no mundo material. A teoria, a gente vai entender ela como tudo aquilo que está ao nível dos pensamentos. Então, eu pego um livro e eu estudo, aquilo que eu estou estudando está a nível da minha mente, certo? Dos meus pensamentos. Então, aquilo que eu estou refletindo, que eu estou aprendendo, que eu estou estudando. Alguém me conta o seu sonho, eu tenho os meus sonhos, eu tenho uma inspiração, eu estou lá escutando uma palestra de alguém e eu me sinto super inspirado a colocar os meus sonhos em prática, um desejo que eu tenho da vida. Eu tô aqui escutando a Aline falar no canal dela, super despretensioso, e de repente ela me dá um insight e me desperta uma coisa de querer mudar um comportamento da minha vida, de querer estudar alguma coisa diferente que ela falou. E aí, quando eu levanto dessa palestra, eu fecho esse livro, eu acabo de assistir o vídeo da Aline e eu ponho os pés no chão, eu faço assim, opa, eu acho que tem alguma coisa difícil aqui. A prática, parece que existe, eu não sei, tem uma dicotomia entre as duas e parece ao mesmo tempo que tem um abismo entre as duas, porque tem um processo que é muito mais complexo e talvez muito mais desafiador do que a gente possa imaginar, daquele passo que a gente tem da teoria para a prática. É aqui onde a gente vai ver as dietas que não funcionam, as pessoas que pagam a academia e nunca vão, as bibliotecas que estão cheias de livros e que nada é feito diferente, os milhões de vídeos e de palestras que a gente assiste na nossa vida e ainda assim o nosso sonho continua na gaveta. Por quê? A vida prática, além de tudo, ela contém diversos fatores que a gente não quer ter que lidar. Experiência, tá? Quando eu, em algum momento da minha vida, lá no comecinho, quando eu terminei a faculdade de Educação Física, eu quis ter, depois de um tempo, um estúdio de personal, que era meu, porque eu queria que as coisas fossem feitas e fossem oferecidas para as pessoas de acordo com as minhas filosofias. Cara, aquele foi um sonho que me motivou em meses, em curtos meses, tá? Eu acho que não deram nem 6 meses a criar site, a conseguir empréstimo para abrir o meu estúdio, comprar os melhores materiais de treinamento funcional que existiam naquela época, encontrar um lugar em São Paulo que era perfeito para poder ter meu estúdio, tudo aquilo. E quando de fato aquele estúdio se concretizou, as coisas começaram a ficar difíceis do que eu imaginava. Por quê? Eu ia ter que ter a secretária, eu ia ter que ter os professores que iam estar dando aula quando eu não podia dar aula, eu ia ter que ter a parte burocrática de contrato com o aluno, eu ia ter que assinar a carteira de professor, eu ia ter que ter uma pessoa para me ajudar a limpar o espaço, eu ia ter que organizar como que eu faria com os meus alunos de personal que não queriam ir até o meu estúdio, eu tinha que pensar no final do mês se eu ia ter dinheiro para pagar todos os meus custos fixos. E aí, todo aquele sonho começou a se transformar numa chatice da vida prática do dia a dia e em menos de um ano as portas do meu estúdio se fecharam. Eu entrei numa crise existencial e falei assim, bom, se eu não posso, se eu não sou permitida nem a realizar o meu maior sonho, então eu não vou fazer nada dessa vida.
Aí entra a minha frase de transição, que não é o caso desse vídeo agora, mas para vocês entenderem que tudo mudou a partir disso quando eu me dei conta que a teoria dos meus pensamentos, os meus pensamentos inspirados, os pensamentos dos meus sonhos, quando eles vieram para a prática, eles eram completamente diferentes. A vida tinha um monte de coisa chata e burocrática que precisava ser feito para que aquele sonho se sustentasse. E a gente encontra aqui e eu vou explicar para vocês, 3 possibilidades de fugas que a gente tem e que cada um de nós na humanidade pode escolher uma dessas 3, dependendo do nível de frustração e da maneira como a gente encara a vida no dia a dia. A gente escolhe um dessas 3 formas de fugir das nossas decepções. A primeira delas é aquela pessoa que ela ficou tão frustrada, tão decepcionada com essa coisa chata de você não conseguir concretizar os seus desejos com fluidez e das coisas parecerem que tem uma parte muito chata, e ela fala assim, cara, eu nunca vou conseguir aplicar essas teorias na prática, que ela foge para um mundo excessivamente materialista. Como assim, Aline? Materialista no sentido que ela só vai pensar em trabalho, ela só vai pensar em dinheiro e ela só vai pensar em se manter viva. Então são aqueles muitas vezes famosos workaholics que trabalham 20 horas por dia sem nem se questionar se ele gosta daquele trabalho ou se ele não gosta, mas é que ele sabe que no final do mês ele tem dinheiro para pagar as contas, para minimamente às vezes curtir uma saída, um prazerzinho ali no final de semana com os amigos. E ele vai ficar nessa vida do piloto automático de pagar boleto, sobrevivendo, porque ele se decepcionou e ele se frustrou demais na tentativa de colocar as inspirações dele na vida real e que ele vai para esse excesso de mundo material. Uma segunda fuga e um segundo caminho que as pessoas podem escolher é o quê? Essas mesmas pessoas que se frustraram demais, que perceberam como é difícil realizar os seus sonhos e colocar na vida material e concretizar aquilo que elas gostariam, elas falam assim, bom, então eu vou ficar no mundo espiritual mesmo. Dane-se esse mundo de matéria. Eu só vou ficar estudando, eu só vou ficar meditando, eu só vou ficar lá me inspirando nesse mundo das minhas ideias, das minhas imaginações, porque lá é exatamente onde tudo acontece. Parênteses para dizer que eu escolhi essa segunda fuga. Então, quando eu tive esse meu momento de frustração do sonho na vida real, eu fui para esse lugar. Claro que graças a isso eu consegui encontrar uns caminhos para estar onde eu tô hoje, mas eu fui exatamente para esse mundo espiritual e me enfiar em retiro, em só ficar estudando terapias integrativas e espiritualidade e literalmente ignorei que existia um mundo material, ignorei que existiam coisas práticas e burocráticas para fazer e fui ficar nesse lugar. Uma coisa interessante para a gente ter, se você se identificou com um desses 2, é importante que você saiba que eles são os mais fáceis de serem curados e de serem transformados, porque em algum momento, ou esse que foi para o excesso de materialismo, ou esse que foi para o excesso de espiritualidade, eles vão sentir um vazio tão grande dentro de si e eles vão perceber que alguma coisa está errado, que eles vão se reencontrar de alguma maneira e vão voltar a encontrar uma forma de juntar essa teoria e prática e resgatar esses sonhos perdidos. Mas o terceiro é o mais desafiador. Então, se você se identificar com esse terceiro, já digo para você começar a considerar esses pensamentos, porque às vezes ele é o mais difícil de conseguir encontrar de fato um caminho na vida, que é aquele que diz que teoria e prática não tem separação, que elas são a mesma coisa e que é possível você ficar inspirado, motivado 24 horas do seu dia, todos os dias da semana e ainda assim colocando os seus sonhos e os seus desejos na vida prática, na matéria, concretizando e realizando, sem perder a inspiração e a motivação sequer um segundo. Esse cara é o mais difícil de lidar, porque ele está falando de algo que é impossível. E se essa pessoa existe de fato e ela vive a vida assim, por favor, se apresente até mim, porque eu quero conhecer. É muito impossível, porque
temos sim uma separação entre teoria e prática, que se a gente não tiver os pés na realidade e a consciência para entender as diferenças das duas, a gente fica nessas fugas e a gente não faz nada. A gente acaba não indo para lugar nenhum. Se você ficar dependendo da sua inspiração para você ser uma pessoa legal no mundo, se você ficar dependendo da sua inspiração para você ir praticar uma atividade física, comer bem, realizar os seus sonhos, meu amigo, senta e chora. Porque pensa na sua semana inteira, não vamos estender nem para muitos dias, tá? Pensa em 7 dias da sua semana, quanto tempo que você se mantém inspirado. Cara, tem dia que você vai acordar de bode, tem dia que você já vai acordar puto da vida sem nem saber porquê, tem dia que você vai acordar sem querer ir pro trabalho, tem dia que você vai acordar triste, aí tem um dia que você acorda inspirado e motivado. A gente passa por essas contradições a nossa vida inteira, todos os dias. E que bom, porque aí sim estamos sendo seres humanos com toda a nossa complexidade e com todas as nossas contradições. A gente precisa entender que Deus, como Criador, grande Espírito, né, universo, como cada um queira chamar, como Criador dessa realidade, Ele criou os seres humanos para serem sócios na criação. Você acha que se realmente o mundo material não tivesse valor, Ele teria criado o mundo material? Para que o grande Espírito, para que o universo teria criado um planeta Terra 3D, que fala de coisa física, de materialização, se não fosse importante? É por isso que na Cabala se dá tanta importância ao mundo material, porque se entende o valor do mundo material. Quando Deus, o grande Espírito, a vida, cria os seres humanos, ela cria no intuito de que eles sejam sócios na criação da vida. E ser sócio na criação da vida é você andar com a sua vida todos os dias. É você não se deixar cair nessas fugas que são maneiras da gente literalmente não olhar para aquilo que precisa ser visto, e que a gente faça a nossa vida andar, sabendo que dias vão ser mais fáceis, que dias vão ser mais difíceis, mas que teoria e prática têm as suas distinções, que teoria tem um lugar que na hora que vem para a prática ele muda, ele é completamente diferente. Já não viram muitas situações às vezes de mães que estão gestando uma criança e elas estudam e elas fazem 1000 cursos durante a gestação e elas leem todos os livros possíveis, e quando o bebê nasce é completamente diferente? É capaz que elas nem usem 1/3 daquilo que elas estudaram, mas por quê? Porque a prática, ela traz um outro sabor, ela traz um outro lugar. Ah, Aline, então você está falando que a gente não tem que estudar? Pelo amor de Deus, isso nunca saiu da minha boca, até porque eu sou a pessoa que mais estudo. Mas o que eu tô querendo dizer é que a gente precisa encarar a realidade, que o mundo material e que a prática, ele é diferente. Gente, vocês acham que é fácil sentar aqui e gravar vídeo para vocês? Não é fácil. Por mais que eu goste de falar, eu queria estar falando sentada num banco de praça, tomando café com vocês, sentado no meio da natureza. Aí, gente, eu falo solto, mas qual é a prática entre a inspiração que eu tive para gravar um vídeo para vocês e eu efetivamente gravar? Pô, tem a chatice de prepara a luz, prepara a câmera e arruma o puff que eu tô sentado e minimamente escova o cabelo, põe o microfone. Isso é chato pra cacete. Gente, eu acho isso muito chato. Todas as vezes que eu já não gravei vídeos é porque eu vi essa prática e falei assim, nossa, ai, não, preguiça, não vou. E aí, mesmo que eu tava muito inspirada nos meus pensamentos, eu não consegui sentar e gravar o vídeo. É esse lugar que a gente precisa incorporar dentro da gente. O mundo físico foi feito pra gente vivenciá-lo. Toda ação, ela tem muito mais valor. Gravem isso, tá? Momento, grava isso, blim, blim, blim na cabecinha. Toda ação, ela tem muito mais valor que qualquer pensamento inspirado que só fique na sua cabeça. A sua intenção para acabar com a fome no mundo pode ser a melhor possível, mas de verdade, aquela pessoa de rua que está passando fome, ela só vai sanar sua fome se você entregar um prato de comida. Enquanto você só continuar, às vezes, na sua casa, tendo boas intenções de que a fome do mundo acabe, que as pessoas saiam da rua, isso só vai ficar a nível das suas intenções, compreende? Não que isso não tenha valor, mas tá ali, ó, só nos seus pensamentos. Mas se você oferece um prato de comida,
para um morador de rua, para uma criança de rua, aí então a sua ação ganhou um peso estratosférico, porque é isso que o grande espírito quer. Ele quer que a gente haja. Ele quer que a gente faça coisas no mundo material. Tudo aquilo que impede você de realizar ações práticas no seu dia a dia, lembra sempre que é a sua porção negativa. É a parte de você, muitas vezes aquele ego distorcido ou aqueles pensamentos negativos viciados que você tem, distorcidos, que te impedem de fazer você realizar alguma coisa, que te impedem de fazer você, no seu dia a dia, fazer aquilo que é preciso. Não esqueça nunca, uma ação tem muito mais valor do que 1000 suspiros. Deus quer que a gente faça a nossa vida andar. O grande espírito quer que todos os dias a gente gere algum tipo de movimento para a nossa vida, que a gente tenha alguma ação prática na nossa vida, porque aí então estaremos de fato honrando esse mundo material. Sabe aquela famosa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Será que tem algum motivo de eu estar aqui na Terra? Vou te dizer uma coisa, talvez a gente nunca encontre essa resposta. Grandes filósofos vêm na nossa humanidade e na história da nossa existência fazendo essa mesma pergunta. Todo mundo se faz essa pergunta em algum momento. E até hoje eu não vi alguém dando uma resposta que seja certeira. Mas talvez seja exatamente essa pergunta que nos una enquanto humanidade e faça a gente procurar essa resposta nos movimentando na vida. Talvez isso seja o mais importante. O grande espírito quer que a gente se movimente nessa vida e que a partir dessa pergunta, então, que a gente possa todos os dias continuar procurando e continuar colocando em prática um pouquinho do nosso servir. Seja você hoje colocar em prática um novo hábito, seja você realizar um pedacinho do seu sonho, mesmo que você tenha os obstáculos e as dificuldades do seu dia a dia, mas que você não deixe de agir. Lembre sempre disso. Estamos num mundo de ação, estamos num planeta de materialização. Isso é muito importante. Vai ter dias que você vai acordar muito inspirado, mas tem dias que você vai chutar o balde. E tá tudo bem. Essas são as complexidades da gente enquanto seres humanos. Mas reflita o quanto de prática você tem colocado em todas as suas teorias.